Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smiraha Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarin Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nittarila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotara Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev. E a todos Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos Sridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Uddhava Gita, capítulo 8. O Senhor Krishna explica o sistema de yoga para Sri Uddhava. Verso 1. Uddhava disse: Meu querido Krishna, sábios eruditos que explicam a literatura védica recomendam uma variedade de processos para se alcançar a meta última da vida. Considerando essa variedade de pontos de vista, por favor, me explique se todos eles têm o mesmo nível de importância ou se algum deles é superior. Verso 2. Meu querido Senhor, você explicou claramente o processo do serviço devocional exclusivo, através do qual nós podemos nos libertar de toda a associação material. E assim, permitindo que fixemos nossas mentes em você sem nenhum desvio. Então esse foi o tema do capítulo 7, que nós lemos, onde Krishna descreve os benefícios do Bhakti Yoga, em resposta aos sábios, filhos do Senhor Brahma, liderados por Sri Sanaka Rishi. Verso 3. Então, Krishna disse: no decorrer do tempo, o conhecimento védico ele se perde durante o momento da aniquilação, da destruição dos universos. E assim, quando o universo é recriado, novamente eu tenho que transmitir esse conhecimento para Brahma, porque eu sou o princípio religioso personificado. Verso 4.
O Senhor Brahma instruiu então esse conhecimento védico para o seu filho mais velho, chamado Manu, que, por sua vez, instruiu os 7 grandes sábios liderados por Bhrigu Muni, ou Bhrigu Rishi. Versos de 5 a 7. Dos antepassados, liderados por Bhrigu Muni e outros filhos de Brahma, apareceram então muitas crianças e descendentes que assumiram diferentes formas, como semideuses, demônios, seres humanos, gurriakas, siddhas, gandharvas, vidyadharas, charanas, kindevas, kinaras, nagas, kimpurushas, dentre outros. Todas as espécies, as muitas espécies universais, seguido dos seus respectivos líderes, apresentam naturezas diferentes e desejos gerados a partir dos 3 modos da natureza material. Portanto, porque a natureza deles é diferente, os desejos dessas entidades vivas dentro do universo também são diferentes, e as injunções religiosas, dos princípios religiosos, então devem aparecer também de maneira diferente. Então aqui Krishna ele descreve como, a partir do Senhor Brahma, diferentes seres são criados. Então, nós somos filhos dos rishis, tá? Ou dos munis. Que são rishis e munis, são os grandes sábios, auto-iluminados. Só que muitos deles deram origem a, por exemplo, demônios. Tá? Deram origem a semideuses. Cada qual cumpriu com um papel. Não que eles sejam demônios, mas é porque é necessário haver demônios nessa criação material. Então aqui ele cita, por exemplo, os nagas. Os nagas são os reptilianos, tão famosos hoje em dia. A gente vê aí, em vídeos do YouTube, toda aquela teoria da conspiração em relação aos reptilianos. Isso é uma realidade. Tá? Eles vivem no subterrâneo da Terra. Tá? Então, aqui há outros, como Gandharvas, que são os famosos cantores, músicos dos planetas celestiais, tá? Dentre outros. Então, esses seres são originados através desses munis. É por isso que, dentro da cultura védica, nós temos os gotras. O que é o gotra? O gotra é como se fosse um sobrenome, um título que você herda da linhagem a qual você pertence. Você pertence a alguma linhagem. É por isso que os casamentos eles eram arranjados na Índia, ainda são, mas a razão pela qual os casamentos são arranjados era justamente para você preservar a sua linhagem. Tá? Porque conforme esses munis tiveram filhos, assim esses filhos tiveram outros filhos e a árvore genealógica foi se expandindo. E nós estamos falando de milhões e milhões de anos. Ou seja, são praticamente incontáveis pessoas ou seres que descenderam desses munis. Então, para você preservar essa linhagem, você procura manter o casamento dentro, tá, daqueles que são nascidos daquela linhagem. Tá? Então, nós temos os gotras. Tá? Na Índia, isso é muito, muito importante. Tá? Nós, Vaishnavas, que somos ocidentais, mas fomos iniciados depois no Vaishnavismo, tudo mais, nós também recebemos um gotra, chamado Achyuta Gotra.
Então, quando você for participar de algum ritual em que você precise falar o seu Gotra, você vai dizer Achyuta Gotra. Tá? Mas nós não somos reais. Nós recebemos esse Gotra por não sabermos o nosso Gotra, porque nós perdemos o contato com essa origem. Então, simplesmente, nossas famílias não têm qualquer relação com esse passado longínquo. Mas uma vez que nós nos abrigamos em um Vaishnava puro, numa linhagem Vaishnava, nós somos adotados por eles. E assim nós recebemos o Gotra chamado Achyuta. Ok? Então, basicamente, a instrução desse verso é dizer que, porque existem diferentes seres, os Vedas instruem cada um deles de forma diferente. Então, você simplesmente citar alguma coisa e dizer que é védico, você não está sendo tão assertivo, porque você precisa dizer para aquela pessoa qual o conhecimento védico que ela precisa ouvir, aquilo que é benéfico para ela, aquilo que está de acordo com o nível dela, o nível espiritual, mental, social dela. Então, nem todos os ensinamentos védicos são bons para todos os seres, né, de maneira igual. Correto? Então, estudar a cultura védica, estudar os Vedas, é algo extremamente complexo e deve ser feito sob orientação de uma alma autorrealizada, porque ela sim consegue separar o quê? Aquilo que é bom, aquilo que é favorável para você e aquilo que não é. É por isso que nós damos o título de Paramahamsa para os grandes santos, porque o cisne, que é o Hamsa, ele tem a capacidade de separar o leite que está misturado com a água. Se você coloca leite misturado com água e dá para o cisne, ele vai beber só o leite e vai deixar a água. É algo dificílimo de fazer. Então, por isso que os grandes santos recebem o título de grandes cisnes. Por quê? Porque eles conseguem separar este conhecimento, aquilo que é favorável, aquilo que é desfavorável, aquilo que é puro, aquilo que é impuro, aquilo que está no modo da bondade ou que está no modo da bondade pura, né? Daquilo que está no modo da paixão, da ignorância. Porque os Vedas eles têm vários níveis. Eles têm ensinamentos no nível da ignorância, no nível da paixão e no nível da bondade. E também no nível da bondade pura, que é transcendental aos três, né, materiais. Então nós, Vaishnavas da linha Gaudiya, nós estamos aprendendo ensinamentos que são de bondade pura e de bondade. Nós não aprendemos ensinamentos no modo da paixão nem no modo da ignorância. Já os shivaístas, por exemplo, eles vão aprender ensinamentos que estão no modo da ignorância e no modo da paixão. Agora, o que significa isso? Significa que eles estão eles mesmos no modo da paixão e no modo da ignorância e precisam sair dessa condição, eles precisam chegar no modo da bondade. Então, para eles, existem certos ensinamentos de acordo com o que eles podem fazer, tá, para aos poucos saírem desse modo. O Senhor Shiva, ele é a deidade que preside Tamaguna, o modo da ignorância. Não porque ele queira manter as pessoas nesse modo e nem tampouco porque ele esteja nesse modo. Ao contrário, Shiva ele é Nirguna, ele é Shuddha Sattva, ele é bondade pura, transcendental. Mas ele vai ajudar essas pessoas a saírem dessa condição. Então ele vai ensiná-los a fazer certas coisas que são favoráveis para tirá-los daquela condição. Mas não significa que para nós, que já estamos numa transição para o modo da bondade, né, precisamos fazer. Correto? Além disso, existem ensinamentos que eles devem ser rejeitados, tá? Porque muitas vezes foram agregados ao conhecimento védico, mas na verdade não pertencem. Por exemplo, o Kama Sutra. Tá? Eu
me lembro de um devoto, uma vez dando uma palestra num local aberto para o público, falando sobre, enfim, temas interreligiosos, e ele foi lá representar a cultura védica e começou a dizer que tudo tem origem nos Vedas, o conhecimento não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque os Vedas falam disso, falam daquilo, e tem o Kama Sutra. Não, imagina, como tem o Kama Sutra? O Kama Sutra não tem nada a ver com os Vedas. Ele foi escrito na Índia, por um indiano, mas não faz parte dos Vedas. Os Vedas não ensinam técnica de desfrute sexual. Então, a gente tem que saber separar o que é indiano do que é védico. Tá? Tem muita coisa escrita na Índia por indianos que utilizam o sânscrito, que utilizam termos védicos, que se apoiam na cultura védica, mas estão criando uma outra filosofia, né? Estão criando um outro padrão, coisas que eles estão inventando. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Por isso, sempre o estudo deve ser feito através de uma linhagem discipular de mestres autorrealizados. Tá? Por quê? Inclusive, há muitos filósofos ateístas dentro ali do guarda-chuva da cultura védica. Tá? E eles vão apresentar aquilo como se fosse védico. O próprio Shankaracharya é um exemplo clássico disso. Ele não é ateu, mas ele é impersonalista mayavadi. E ele apresentou a teoria mayavada de que nós somos o próprio Deus, o próprio Brahman, que é, por um outro lado, uma espécie de ateísmo, como se fosse védico. Então isso está muito presente. Muito presente. Não são fatos isolados. Então a coisa é muito complexa, muito complexa. Então percebam que não é uma coisa que foi criada ontem e que porventura já foi modificada, enfim. Não. É uma cultura que vem existindo há milhões e milhões de anos. Então existe muita manipulação dessa cultura, existe muita corrupção dessa cultura, né, através de pessoas que não têm uma proposta coincidente com a proposta védica. Existem muitos oportunistas, existem demônios, de fato, que intencionalmente destroem a cultura védica. Tanto é que existe uma profecia nos Vedas, acho que no Srimad Bhagavatam, se não me engano, que diz que demônios nasceriam nas famílias de brahmanas para corromper a casta bramínica. E nós já vemos isso acontecendo há milhares de anos. Tá? Bom, próximo verso 9. Ou melhor, entre os homens, a inteligência dos seres humanos está controlada pela minha energia ilusória. E assim, de acordo com suas respectivas inclinações, eles propagam diferentes significados para alcançar aquilo que eles acham que seja a verdade absoluta, ou que seja o bem supremo. Então aqui Krishna esclarece isso. Krishna diz: a criação não está sob o meu controle. Krishna ele não controla o que as pessoas pensam. Ele deu independência para todos os seres. Então, quando ele expõe o conhecimento puro, automaticamente esse conhecimento já é corrompido, manipulado, diluído, enfim, dividido por uma série de pessoas. Isso acontece automaticamente. É natural. E ele sabe disso, e ele não está sendo pego de surpresa. Tudo faz parte dessa grande movimentação cósmica da vida. Né? Tudo já foi, obviamente, previsto por ele. Ele não tem medo disso, ao contrário, ele sabe que só de entrar em contato com esse conhecimento védico, mesmo que seja para deturpá-lo, ainda assim aquela entidade viva é beneficiada,
E mais cedo ou mais tarde, ela vai entender e ela vai seguir o processo da maneira correta, porque o bem sempre vence, Deus sempre vence. Não pensem vocês que o mal é que vence. Recentemente eu fiz uma postagem no grupo do Facebook do Ekadashi, contando sobre como um indiano, ele foi na verdade o pai da aviação, só que ele acabou tendo a sua invenção censurada, ele foi preso, e uma das pessoas ali comentou nessa postagem dizendo que o mal sempre vence, não tem como se fazer nada a respeito disso. Eu disse para ela, absolutamente, o mal não sempre vence. O mal pode vencer por alguns momentos, mas no final quem vence é sempre o bem. Do contrário, o mundo não estaria apto a continuar existindo, porque as pessoas de bem são pessoas pacíficas. Elas não vão conspirar contra os demais. Só que o mal está sempre conspirando, né? E se utiliza de violência, se utiliza de política, de chantagem, uma série de coisas. Então, se eles sempre vencessem, o mundo seria deles. E eles já teriam se autodestruído, porque a tendência do mal é a autodestruição. Então, com certeza, lá próximo da criação do universo já teria acabado. Os próprios demônios já teriam se autodestruído. Houve um momento, inclusive, que os demônios venceram os semideuses e passaram a reinar. Mas tudo isso foi temporário. Vishnu estava observando tudo isso e, num dado momento, quando se encerra um ciclo kármico, automaticamente Deus se manifesta, ele organiza tudo de novo, coloca no poder o bem e assim a coisa vai. Nada escapa ao olhar de Deus, nada escapa aos cuidados de Deus. Agora, cada um tem o seu karma. Não é porque você faz o bem que você não tenha feito o mal no passado. Não é porque hoje você tem uma postura correta, ou pelo menos tenta ter, que no passado você não tenha tido. E hoje você vai colher um karma em função dessa vida passada. É uma resposta que muitas religiões não conseguem dar. Por quê? Porque acham que só há uma vida. Aí eles trazem sempre aquele questionamento: por que coisas boas acontecem? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É uma resposta muito simples, porque ela já foi uma pessoa má no passado. Se não nessa vida, em outras vidas. Não tem outra explicação. Então, você não pode excluir nunca a reencarnação. Se você exclui a reencarnação, você simplesmente inviabiliza todo o processo da existência, da evolução, da criação, da misericórdia divina, da compaixão divina, do processo do livre-arbítrio. Você inviabiliza absolutamente tudo. Então, é preciso haver reencarnação, para que você possa estender o tempo de maneira muito mais longa e elástica, para que você possa encaixar as peças desse processo da criação, da manutenção, da destruição dos universos, para que as coisas façam sentido. Senão, Deus seria uma figura altamente cruel, dando chances para uns terem um bom nascimento, um bom destino e chegarem ao céu, enquanto outros seriam relegados ao inferno porque simplesmente não tiveram uma oportunidade nessa vida e foram levados a praticar o mal. Então não tem lógica você pensar em uma vida apenas. Você precisa pensar em várias vidas. Ok? Próximo verso, 10. Alguns dizem que a felicidade é obtida através do resultado da execução de atividades piedosas. Ou seja, fazer o bem para o próximo, em palavras simples. Outros dizem que a fama, a gratificação dos sentidos, dizer a verdade, controlar os sentidos, buscar a paz, satisfazer os seus desejos próprios,
a influência política, a riqueza, o desapego, a execução de sacrifícios e austeridades, dar caridade, observar votos, executar os seus deveres ocupacionais são uma causa da felicidade. Vejam que aqui ele inclui coisas que são inclusive danosas, né? Como, por exemplo, obter a fama, tá? Influência política, riqueza. Muita gente acha que a felicidade está nisso. E quando chega lá, descobre que ainda há um vazio tremendo e somado a uma angústia, porque houve uma frustração, houve agora, somado a isso, uma condição extremamente ameaçadora, porque quanto mais poder você tem, mais você é ameaçado. Quanto mais riqueza você tem, mais você é ameaçado. Então, a pessoa automaticamente se vê novamente tendo que buscar pela sua felicidade, porque ela não vai conquistar com todas essas características que foram, todas essas, vamos dizer assim, atividades que foram descritas. Algumas muito positivas, como buscar a paz, falar a verdade, controlar os seus sentidos, mas nem mesmo isso será a causa da felicidade. Nós sabemos que a causa da felicidade é você adorar o Senhor Supremo, é você se unir ao Senhor Supremo. Não há nada que possa substituir, de fato, essa felicidade, que é você entender, você compreender a sua alma, realizar a alma e unir essa alma com Deus, porque você é a alma. A alma só ficará satisfeita quando estiver unida à sua essência. A sua essência não, perdão, a sua origem, né, que é Deus. Então, só quando a alma estiver servindo a Deus é que ela poderá ser feliz. Felicidade, no caso, já é algo intrínseco à alma, mas ela precisa acessar aquilo de uma forma ou de outra. Texto 11. Essas pessoas obtêm resultados temporários através de todas essas atividades que a gente descreveu no verso passado, anterior. De fato, o mesquinho e o miserável, as situações mesquinhas e miseráveis, né, que eles alcançam através dessas atividades, simplesmente concedem a eles o quê? Infelicidade. Porque eles estão se baseando na ignorância. Mesmo enquanto eles estão desfrutando, né, eles estão desfrutando desses frutos do seu trabalho, ainda assim essas pessoas estão repletas de lamentação. Ou seja, é uma situação tão miserável que mesmo o desfrute é uma causa de lamentação. Esse é o mundo material. Quanto mais as pessoas querem desfrutar, mais elas sofrem, mais elas se veem angustiadas, e para tentar equilibrar ou eliminar aquela angústia, elas querem desfrutar mais, e assim quanto mais elas desfrutam, mais angústia vem, mais miséria vem. Não estamos falando especificamente de momentos, ou de anos, ou de uma vida, tá? Estamos falando de várias vidas. Então pode ser que você esteja desfrutando de alguma coisa que esteja sendo exclusivamente prazerosa, no bom sentido. Tá? Mas nós estamos falando de todo um estilo de vida, de toda uma movimentação de vida, tá? Que vai gerar no futuro automaticamente mais angústia e mais sofrimento, independente de quanto tempo vai levar, independente de como isso vai surgir, mas o resultado será esse. Não importa aquilo que você faça. Verso 12.
ó santificado Uddhava, a minha forma bem-aventurada se manifesta no coração daquele que se livrou de todos os desejos pela gratificação dos sentidos, e aquele que está completamente rendido a mim. A felicidade que ele desfruta na minha associação não pode ser comparada com a felicidade que ele experimenta gratificando os seus sentidos. Então, Krishna disse tudo aqui. Enquanto nós estivermos buscando gratificar os nossos sentidos, nós não poderemos alcançar Krishna. Nós não poderemos ter a oportunidade de desfrutar desse prazer transcendental que é estar com Krishna. É uma coisa ou outra, não dá para ser as duas ao mesmo tempo. É uma opção. Cada um vai entender isso de uma forma, cada um vai tentar aplicar isso de uma forma, mas, como regra geral, nós podemos ver através da nossa própria experiência que quando você tenta desfrutar de alguma coisa, automaticamente você perde aquela sintonia com o divino, aquela sintonia espiritual. Então, independente de qualquer coisa, mesmo que você não creia na palavra de Krishna, tá? Significa que na prática você vai experimentar isso. Então, quanto menos você desfrutar dos seus sentidos, mais você terá a oportunidade de poder desfrutar da associação com Krishna, dessa energia, dessa presença espiritual transcendental na sua vida. Verso 13. Aquele que não deseja nada deste mundo e que está sempre em paz, autocontrolado, sempre justo em relação a todos, autossatisfeito, ele encontra felicidade onde quer que ele vá. Aquele que sempre, aqui no comentário, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele explica que aqui Krishna está dizendo que a pessoa que é autocontrolada, nesse contexto, que é pacífica, ela é já o devoto. Tá? Aqui já é o contexto do devoto, não é a mesma busca por felicidade dos versos anteriores que foi descrito. Tá? Então, só aquele que está meditando em Krishna constantemente, ele consegue, tá? Obter essa paz e esse autocontrole. Tá bom? Verso 14. Um devoto puro, cuja vida é dedicada a mim, Krishna, não tem qualquer desejo, mesmo por alcançar a posição do Sr. Brahma ou de Indra. O que dizer, então, de se tornar o senhor deste mundo material ou de planetas inferiores? Ele não está interessado em alcançar a perfeição mística do yoga, nem mesmo a liberação do ciclo de nascimentos e mortes, porque sua vida é simplesmente dedicada a mim. Esse é um princípio muito importante para você compreender sobre o que é devoção exclusiva a Krishna. Existem vários níveis de devoção, mas a devoção exclusiva é aquela que exclui qualquer coisa que não seja servir a Krishna. Então, o devoto já não está nem mais interessado em liberação. Ele não está mais pensando se ele vai ou não deixar de nascer nesse mundo. Ele não está, obviamente, desejando poderes místicos do yoga, poderes paranormais para fazer exibições. Né? Ele não está interessado em se tornar o líder dos semideuses. O único interesse dele é fazer atividades devocionais que dão prazer a Krishna. Então, por exemplo, quando eu
pedi que vocês fizessem um formulário, né, e preenchessem, fizessem uma pesquisa, eu coloquei ali em uma das pesquisas, em uma das perguntas, o que você espera, né, com a prática de Bhakti Yoga, ou com os estudos, né, da prática, enfim. Muita gente respondeu, obter a liberação do mundo material, né, conseguir ser feliz, obter a paz. Tudo isso são desejos egoístas, são desejos que remetem a você, ao seu benefício. Então, mesmo que você esteja servindo a Krishna, fazendo Bhakti, ainda assim você está fazendo isso com uma segunda intenção, que seria um benefício próprio. Isso não é devoção exclusiva, não é isso que Krishna quer, não é isso que ele espera de você. Então, qual é a resposta? A resposta é: eu desejo, através da minha prática, simplesmente dar prazer de modo favorável a Radha e Krishna. Essa é a definição do verso Anyabilashita Shunyam Jnana Karmadya Navritam Anukulyena Krishna Anushilanam Bhakti Uttama. Essa definição do que é a devoção pura. Ou seja, Anyabilashita Shunyam, desprovida de qualquer outro desejo que não seja o quê? Anukulyena Krishna Anushilanam. Dar prazer de modo favorável a Krishna. Jnana Karmadya Navritam, não pode estar encoberta, a sua prática devocional não pode estar encoberta por Jnana, Karma, Yoga, Tapasya, etc. Tá? Esse é o princípio. Então, enquanto você estiver achando que adorar Krishna é um meio de ser feliz, é um meio de se libertar dos seus problemas, é um meio de ser liberado do mundo material, é porque você não entendeu ainda o que é devoção, o que é amor por Deus, o que é serviço exclusivo a Deus. Verso 14, não, já li. Verso 15. Meu querido Uddhava, nem o Sr. Brahma, nem Shiva, nem Shankarshana, nem a deusa da fortuna Lakshmi, nem mesmo eu, nem mesmo o meu eu é tão querido para mim como você é, Krishna diz para Uddhava. Krishna então aqui coloca Uddhava lá no alto, na posição, né, mais elevada de amigo dele, né, de ente querido para ele. Claro que ele não comparou aqui Uddhava com as gopis, tá? Ele está comparando só com essas personalidades, que são personalidades, assim, no máximo até Vaikunta, né? São as Lakshmis, no máximo até Vaikunta. Então não é que Uddhava está acima de todo mundo, está acima de muitos, mas não de todos. Verso 16. Pensando que eu irei purificar o universo inteiro apenas com a poeira dos pés de lótus dessas personalidades, né, eu sempre estou seguindo o quê? Seguindo os passos dos meus devotos, que estão livres de qualquer desejo material, estão absortos nos meus passatempos, são pacíficos, são não invejosos e tratam todas as entidades vivas da mesma forma. Tá? Então Krishna, ele adora os seus
próprios devotos. Os devotos também o adoram e ele também adora os seus devotos. Ele segue os passos dos seus devotos e pega a poeira dos pés de lótus dos seus devotos e assim ele purifica o mundo inteiro. Um devoto puro de Krishna, ele é capaz de purificar todo o universo só com a sua presença. Aliás, se não fosse pela presença dos devotos puros, este mundo já teria explodido, né, de tantas coisas ruins que são feitas aqui. 17. Aqueles que não têm posses materiais, que são pacíficos, livres de orgulho, têm afeto, são afetuosos com todos os seres, não têm desejos pela gratificação pessoal e que me servem com atenção indesviável, desfrutam em mim a felicidade, que não pode ser conhecida por aqueles que ainda não estão desapegados do mundo material. Então a felicidade que há em você se unir a Krishna, em você poder dedicar todo o seu tempo, 24 horas servindo, ela é incomparável com qualquer felicidade que você possa encontrar nesse mundo. Então, quando você prova desse doce, você larga todos os doces do mundo material. E você renuncia a tudo só para servir a Krishna. E não é um processo intelectual lógico. Ele é um processo de experiência mística, de experiência espiritual. Você precisa ter essa experiência dessa felicidade de servir a Krishna para ser capaz de abandonar todos os outros prazeres menores do mundo. Mas, novamente, não é para você desfrutar dessa felicidade. É porque quando você faz Krishna feliz, automaticamente ele te faz feliz. E essa felicidade que vem decorrente do seu serviço a Krishna faz com que você perca o interesse por qualquer outra felicidade menor. Não é que o devoto não sinta felicidade. O devoto sente. Só que ela é apenas uma consequência. Ela não é a meta do devoto. Tá? É importante a gente distinguir essas duas coisas. Não é que você não vai querer sentir felicidade, ou que você não vá desfrutar da sua felicidade. Ao contrário, você vai. Só que ela não é o foco principal. Ela é só uma consequência. Uma vez Krishna disse para as gopis, eu não posso retribuir à mesma altura o que vocês fazem por mim. Então a felicidade que vocês sentem em fazer serviços para mim, que essa seja a recompensa pelo seu serviço, porque eu mesmo não posso retribuir à altura. Então a felicidade do devoto ela está intimamente ligada com a felicidade que ele dá a Krishna. Ele só fica feliz se Krishna está feliz. Entendem? É uma condição. Existe uma condição. Ela não é independente de Krishna. Eu vou servir a Krishna e assim eu vou alcançar a felicidade, independente dele ficar ou não feliz, independente de eu estar fazendo da maneira correta ou não, como muita gente faz. Então, a prática devocional em si, por ela mesma, ela não necessariamente está dando o prazer necessário a Krishna. E você precisa entender como que funciona, por isso o estudo. Né? Olha quantos detalhes a gente já esclareceu nessa aula. Eu digo para vocês, tem milhões de pessoas na Índia que vivem dentro da cultura védica, mas que não têm essa compreensão. Praticam, são devotos, são pessoas dedicadas, adoram o Senhor Supremo, mas ainda têm uma prática misturada com desejos pessoais.
Por quê? Falta sadhu-sanga, falta se associar com um devoto puro. Um devoto que vai esclarecer tudo isso para ela e que vai principalmente fazer com que ela tenha a compreensão disso através da misericórdia dele. O devoto puro dá o conhecimento e dá a capacidade de compreendê-lo. Porque não adianta só você dar o conhecimento se a pessoa não tem a capacidade de compreendê-lo. O devoto puro vai te dar a capacidade de compreender aquele conhecimento que ele está te dando. Agora, se a pessoa lê as escrituras por conta própria, não tendo capacidade de compreender, ela vai simplesmente repetir igual um papagaio. E não vai conseguir aplicar porque não sabe o que está lendo. Certo? Então, eu sei, por exemplo, eu vou dizer uma coisa aqui que é um pouco assim, vamos dizer, delicada, mas eu sei que estudar ouvindo as aulas nossas aqui não é uma coisa mais agradável do mundo. Por quê? Porque a oratória tem os seus problemas. Quando eu falo, existem muitos defeitos, né? Existem, enfim, dificuldades na tradução que eu faço aqui simultânea. Então não fica uma coisa fluida, não fica uma leitura, né, agradabilíssima, não fica, né, tudo redondinho, interessante. É um estudo que requer paciência, muita tolerância do ouvinte. O ouvinte precisa ter realmente a avidez pelo conhecimento para passar, né, para tolerar vários inconvenientes, né, até que ele receba aquele néctar, aquela essência daquele conhecimento, que depois vai valer a pena todo o sacrifício que ele fez. Vale a pena. Tanto que vocês continuam ouvindo. Mas muita gente não consegue continuar ouvindo. Por quê? Porque não tem essa paciência, esse sacrifício de eliminar os inconvenientes desse estudo, da maneira como esse estudo é feito, da leitura, até dos meus defeitos, das minhas incapacidades, para acessar esse conhecimento. Ela pode encontrar em outros lugares? Pode, eu não sou aqui o único porta-voz disso. Agora, vai ser igual também em outro lugar. Principalmente se a pessoa não fala inglês. Aqui, na língua portuguesa, é raríssimo você encontrar um estudo nesse nível, com essa profundidade. Raríssimo. Então você precisa fazer uma escolha. Você precisa pensar que nem tudo é para ser desfrutado. A aula não é para ser desfrutada. A aula é para ser ouvida, para que você possa pegar esses ensinamentos e aplicar na sua vida. Só que há uma tendência das pessoas que é o quê? Primeiro, tudo tem que ser prazeroso. Ninguém consegue sacrificar nada. Segundo, tem que ser um resultado rápido. Tem que ali nos primeiros 10 minutos já vir tudo, aquela informação completa, perfeita, que a pessoa vai simplesmente pegar e não precisa voltar mais aqui no canal. É por isso que em todas as aulas que a gente começa, você tem um número grande de visualizações na primeira aula. Depois cai 1/3 para a segunda, da segunda para a terceira cai mais 1/3. Aí depois estabiliza. Aquele outro terço final vai, até a conclusão dos estudos. Por que isso acontece? Porque a pessoa não tem paciência para construir uma fundação de conhecimento que vai permitir a compreensão dela no final. Não tem, é impossível você querer dar o final da coisa. Porque se você dá o final da coisa sem preparar, a pessoa não entende. Então, automaticamente, ela se exclui desse processo. Então, tem que ter força de vontade. Não tem outra opção. Tá? E se vocês chegaram até aqui, eu sempre costumo dizer, vocês têm realmente força de vontade. E realmente estão aprendendo, estão avançando e vão continuar
cada vez mais. Se depender de mim, com certeza. Tá bom? Bom, próximo verso aqui, para a gente finalizar então a aula de hoje. Verso 19. Ó Uddhava, assim como um incêndio queima uma floresta inteira até as cinzas, o serviço devocional executado para o meu prazer destrói completamente as reações pecaminosas dos meus devotos. Então, se você estiver praticando para o prazer de Krishna, independente do resultado que vem para você, automaticamente Krishna diz que as reações pecaminosas são destruídas, mas você também não pode querer fazer com a intenção de destruir as reações pecaminosas, porque aí já vai deixar de ser o serviço devocional exclusivo. Então aqui é só para você saber, não é para você querer. Tá? Lembre-se que, por exemplo, Prahlada Maharaj, ele disse que ele aceitaria os pecados de todas as pessoas do mundo se fosse para libertá-las. E ele é um devoto puro. Então, se você aceita receber todos os pecados do mundo para, por exemplo, poder continuar servindo a Krishna e nunca se esquecer de Krishna, é uma atitude louvável. Tá? Então, o nosso interesse aqui não é destruir pecados, ao contrário. A gente não está nem preocupado com isso. Nossa única preocupação é como fazer Krishna feliz. Tá bom? A gente vai encerrar aqui então. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.